Como é que foi essa coisa da gravadora? Então, nesse dia que Deus usou eu não sei se o Davi é presbítero, o que ele é, mas ele estava pregando lá, ele também é da Igreja Missão, né? Da Assembleia de Deus Missão. E Deus usou ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ele também. E Deus, na verdade, no dia dele, era um outro pastor que ia pregar, só que daí aconteceu que o pastor foi trocado, alguma coisa assim, e ele veio no dia. E aí ele falou bem assim, que Deus mostrava eu dentro de uma gravadora. Daí ele pegou, falou bem assim, daí eu ainda pensei bem assim, falei, com que condição? Ainda falei assim, na minha mente, né? Daí ele falou bem assim, você diz que você não tem condição, mas não se esqueça que eu sou o dono da prata e do ouro. Quem vai fazer vai ser eu, não é o homem. Daí aquilo eu recebi, né? Daí A gente duvida às vezes, Ah, né? eu tava tão desacreditada, assim, sabe? Que eu achava que não ia, porque eu já recebi. Como diz, Deus já falou que eu vou gravar DVD, tipo, desde quando pequena, sabe? Mas hoje eu tô vendo o que Deus tá fazendo na minha vida. Hoje, sabe? Na verdade a gente fala hoje, mas se a gente perceber, Deus tá sempre ali cumprindo as promessas na vida da gente, sabe? A gente que fica dispersa e não percebe no que o Senhor tá fazendo. Mas Ele. Todos os dias ele tá lá cumprindo a promessa dele. A gente que tarda aquilo que o Senhor tem pra vida da gente, sabe? Eu costumo pensar que a gente tarda, assim, aquilo que o Senhor tem para a vida da gente. Tipo, por não fazer aquilo que Ele quer. Então, isso vai... Porque no céu já tá acontecendo, sabe? No reino espiritual já tá acontecendo aquilo que o Senhor tem para a vida da gente. É a gente acreditar e viver, mesmo não estando naquele momento que o Senhor... Mas a gente acreditar que já tá acontecendo, mesmo nos nossos olhos não esteja. Mas a gente crê naquilo que o Senhor falou pra gente. E aí era o Davi que estava pregando. Era o Davi. E ele falou da Falou, gravadora. falou que Deus mostrava para ele numa gravadora e que eu não por mais que eu pensasse que eu não tinha condições, mas quem ia fazer era Deus. E realmente foi Deus que fez. E como é que foi? Assim, como que surgiu? Então, eu conheci a Todá pelo Instagram, né? É uma gravadora que eu sempre almejei, né? Não só eu, como muitas pessoas também. É uma gravadora que tem muitos cantores gospel, é uma gravadora gospel, né? Que tem a Valesca Maísa, a falecida Fabiana Anastácio também, que é uma cantora muito conhecida. E aí eu teve um concurso da Todá Covers, né? Que quem ganhasse ia ser 3 lugares. Uma gravação de cover, outro... Porque eles têm também uma gravadora que é a C-Music também. E outro ia ser, acho que um single na C-Music e um contrato com a Todá. E aí eu me inscrevi, gravei o vídeo, né? Paguei a inscrição, era R$100, tinha muita gente. Fui lá a primeira vez. Não passei nem na primeira fase. Nem na primeira fase. Eu ficava questionando o Senhor. Ai, meu Deus, por que eu não... Sabe? Daí eu ficava vendo as pessoas que passou. Daí eu questionei a Deus, sabe? Daí eu até mandei mensagem pro Beto, que é um dos diretores lá. Ele falou assim, Gabi... a gente gostou muito da sua voz, só que o seu vídeo não tava legal, sabe? Realmente depois eu vi, acho que eu tava tão empolgada que eu gravei logo e meu vídeo tipo ficou uma resolução muito ruim, sabe? Escura. E isso contava muito, porque isso tava também na descrição, sabe? E daí tá. Eu falei assim, amém. Daí, quando foi um dia, eu vi que eles gravavam covers, né? Daí surgiu a ideia que minha irmã falou, Gabi, por que você não grava um cover lá? O valor era R$1.200. Daí eu falei assim, agora eu não posso, não tenho condição, né? Só o Felipe trabalhando. Daí ela falou assim, e se a gente fizesse uma rifa, né? Daí ela falou assim, faz um bolo, tipo uma caixa caixa de festa, né? Daí minha cunhada fez o bolo, eu fiz os docinhos, e daí comprei o refri. Eu gravei a primeira vez. Fui lá. Você levantou o dinheiro do seu primeiro cover Com uma rifa. Com uma rifa de um kit festa. Sim. Eu vendi, né? Minha família, pessoas que eu nunca vi me ajudaram. Teve uma moça lá de Maceió, que hoje é minha amiga. Não se conhecemos pessoalmente, queria mandar um beijo pra ela, a Joyce. Ela comprou 5 números de mim. E nunca tinha me visto, mas ela sabe, ela falou, tipo, ela viu que ela também tem esse sonho, né? E daí ela me ajudou, muitas pessoas me ajudaram. Eu sou muito grata, né? A cada um que me ajudou. E aí eu gravei o primeiro cover, né? Que foi em 2022. Gravei em abril da canção, que foi a primeira canção que você passou, né? E daí, depois, em novembro, eu queria ir de volta lá, né? Eu ficava assim, mas será que é de Deus, né? Às vezes a gente quer ficar dando primeiro a um passo maior que a perna, nem sei se é de Deus para me ficar indo lá, né?
Daí eu falei assim, mas eu vou pela última vez. E lá tem o diretor de lá, um dos sócios, que é o Gil, Giovanni Mandelli, que eu tinha muita vontade de conhecer ele. Ele tem um testemunho muito lindo, a história de vida dele é muito linda. Ele sempre faz live, sabe? Incentivando a gente, né, que canta, dando conselhos, né? Porque nesse mercado gospel há muitas pessoas maldosas, né, que às vezes querem fazer contrato para querer extrair aquilo, para querer pegar dinheiro para eles usando a gente, sabe? E ele sempre incentivando todo mundo. Eu tinha muita vontade de conhecer ele. E nessas 2 vezes que eu fui, eu não conheci ele, ele não estava lá. Ele não estava lá. Eu falei assim, acho que não é para me conhecer. Daí um dia eu peguei e falei assim, o dia que eu conheci... Falei comigo mesmo, eu vou conhecer o Gil o dia que eu for contratada pela Todá. Falei bem assim, na minha mente, né? Daí passou o tempo, né? E aí um dia eu falei pro Senhor, falei assim, ai Deus, eu acho que eu sonho demais. Falei, acho que eu tô sonhando demais, lá nunca é para mim. Falei, onde eu moro, olha para mim, quem que eu sou? Falei, assim, lá é uma gravadora de nome. Falei, lá não é para mim. Daí eu falei, Senhor, se não for da sua... Porque o Senhor nunca pedi para Deus. Senhor, me coloca lá, nunca. Isso eu nunca fiz. Sabe, a única coisa que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se eu estiver sonhando demais, tira isso do meu coração. E teve um dia que eu sonhei que eu estava assinando um papel, que eu conheci o Gil, e eu assinava um papel. Eu falei assim, acho que eu estou sonhando demais, tenho que parar com isso. Daí surgiu o Toda na Estrada, que é um workshop que eles fazem, né? Pelo Brasil, que eles, tipo assim, eles vão nos lugares, nos estados, para gravar as pessoas que não têm condição de vir até São Paulo, né? E daí, eles vão com a equipe deles pro lugar, fazem workshop, fala como que é, e faz a gravação das pessoas que querem gravar, né? Os covers. E aí, a minha irmã que canta, né? Eu falei pra ela, que eles vão ter workshop, né? Tava o valor de R$ 90, né? Pra ir com café, tudo, sabia? Era o dia todo. Daí, eu tava toda animada pra ir, daí... Esse workshop ia ser em São Paulo? Em São Paulo. E, tipo assim, eles são de São Paulo, não precisava fazer em São Paulo. Mas eles resolveram fazer em São Paulo esse workshop lá. Daí tá. Daí Felipe falou assim, amor, não vai dar pra ir, porque eu vou estar trabalhando bem no dia. Nossa. Daí eu falei assim, também não vai dar, acho que não vai dar pra ir, né? Daí tá. Daí eu peguei, tinha combinado com a minha irmã, né? Daí ela falou assim, vamos ver. Daí quando foi, acho que uma semana tava acabando já as inscrições. Daí ela falou, Gabi, vamos no workshop da Todá? Eu falei assim, Cris, não vai dar. Tipo, eu tô sem dinheiro. Se não me engano, era o último dia. Daí ela falou assim, não, eu vou dar pra você a inscrição. Ai. Daí ela falou, faz sua inscrição aí, eu vou fazer o Pix pra você, você paga, que eu e Ângelo já fizemos nossos aqui e a gente vai. Daí, eu tenho uma outra irmã que mora em São Paulo, né? Que é que sempre me acompanha quando eu vou gravar lá. E aí a gente foi. E daí, tá. Daí, que nem as pessoas perguntam, você sabia o que ia acontecer? Eu falei, não sabia de nada. Daí, nesse dia, o Gil postou um stories, né? São os últimos dias. Eu falei, Gil, mandei uma mensagem pra ele nem me segue. Ele tem muitos seguidores. Daí eu falei, acho que ele nem vai ver, né? Daí eu falei, Gil, eu tô indo no workshop, eu quero muito conhecer você. Eu quero pelo menos tirar uma foto com você. Daí ele falou assim, que legal que você tá vindo. Daí eu peguei e falei assim, olha... ele te respondeu. Se respondeu. Daí ele falou assim, daí eu falei, Gil, eu não era pra eu ir, porque eu tava sem condições agora, mas deu tudo certo. Ele falou assim, parabéns pelo seu esforço, Gabi. Então a gente se vê sábado. Falou assim. Falei assim, então tá bom. Daí chegando lá, tinha mais de 300 pessoas. Foi num teatro, esqueci o nome agora lá da... Esqueci o nome do lugar lá de São Paulo. É bem grande. Daí, tá, a gente chegou, né? Eu sentei bem no meio. E daí tinha 3 cadeiras, que era do Alessandro, que é o dono, o pastor, também, que é um dos donos, e o Gil. Eles estavam sentados assim. Daí, cada um falava a sua parte da palestra, né? Do workshop. E daí teve um momento que o Gil, tipo, meio que olhou em direção a mim, né? Eu nem contei isso pra ele, né? Mas um dia eu vou falar. Eu falei assim, eu falei, parece que ele olhava assim no celular e olhava assim em direção. E olhava no celular e olhava em direção. Tava tentando tipo será assim, que ele tava tentando te reconhecer no meio da daí multidão? eu pensei assim, será que ele tá perguntando, será que é essa menina que quer me conhecer? Eu falei assim, acho que não, né? Tem um monte de gente aqui, né? Só que aquilo ficou na minha cabeça. Daí tá, todo mundo falou. Daí na parte dele era pra falar sobre os covers, né? E ali tinha... acho que quase todo mundo ali já tinha gravado lá, né? E aí ele falou assim, eu escolhi... Depois ele falou assim, eu escolhi uma pessoa para contar a experiência dela, como foi gravar aqui com a gente. Só que eu pensei, essa pessoa, ele já deve ter conversado, né? Já deve ter conversado, vou escolher você para contar como foi lá. Daí tá.
Daí, nisso, meu coração já começou a acelerar. E eu tenho muito isso. E quando o Espírito Santo quer confirmar algo pra mim, meu coração começa a acelerar muito. Daí eu comecei a acelerar meu coração. Daí ele falou assim, essa moça é lá do interior de São Paulo. O nome dela é Gabriele Lourenço. Meu Deus! Na hora que ele falou isso pra mim, meu Deus, eu gelei, né? Ele falou, vem aqui contar seu testemunho, como foi sua experiência gravar aqui com a gente. Eu fui. Fui lá, contei que eu fiz a rifa, né? Ele se emocionou, né? Ele falou assim, porque Olha que tem muita lindo. gente, né, que a gente tem que dar. Deus faz a promessa, mas a gente tem que dar o nosso primeiro passo. Daí eu falei assim, e nisso, Gi, nessa semana, eu tinha visto um vídeo no TikTok da Gabriela Lopes. E aí ela falando assim, por esses dias o Senhor vai te surpreender. E eu peguei aquilo para mim, salvei ainda o vídeo, falei para ter como testemunho. E daí depois Deus usou uma pessoa para falar também para mim, conte os dias, eu já tenho o dia e a hora que eu vou te surpreender. Falou bem assim para mim. Faltava acho que uns 2 dias. Daí eu contei lá, daí ele começou a chorar e rir. Daí ele falou, daí eu contei, né? Daí ele pegou, depois que eu parei de falar dele, ele falou assim, então, eu falei pro Alessandro, gente, ele falou assim, o que esse Deus tem, né? Ele falou assim, essa semana eu falei pro Alessandro, ele falou assim, eu falei para a equipe que se eles tinham os dados dessa pessoa aqui. Ele falou, não, a gente tem, ela já gravou aqui com a gente, ele pegou. Ele falou assim, porque eu falei para o Alessandro que eu queria contratar uma pessoa aqui. Daí eu já comecei a chorar, né? Daí ele falou assim que ele não me seguia, ele não tinha nunca me visto na vida, mas ele sentiu que, como diz Deus, né, falou para que ele me contratasse. Eu assinei um contrato com 2 anos pela Toda Network, né? Que eles cuidam do meu canal e eu gravo os conteúdos com ele, né? Mas eu sei que Deus não vai ficar só nisso, né? Porque o Senhor me prometeu muito mais. Então, nesse dia que... Olha, eu tô toda... Gabi, eu sabia que esse podcast não ia ser normal. No dia que você foi lá para fazer um workshop... Ele já levou o contrato assinado por ele, só faltava a minha assinatura. E eu não sabia de nada. Por isso que as pessoas perguntavam, você sabia? Eu falei, não, eu não sabia de nada. Eu nunca tinha visto ele na vida. E ele já tinha levado tudo preparado. O Senhor já tinha preparado tudo. O Senhor já tinha feito tudo por trás de você. Sim, e eu não esperava. As pessoas perguntam se minha irmã sabia. Não, ninguém sabia. Ninguém.